Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Paróquia Santa Cândida. Nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado. É com imenso prazer e alegria que eu e a minha esposa Anusa estamos aqui para acolher e introduzir o casal que irá efetuar hoje a palestra, o casal Rodrigo e a Ariane, né? E a palestra o papel do homem e da mulher na família, com certeza um tema importantíssimo para a sociedade de hoje e para o nosso país, e no mundo, na verdade, no mundo. E tenho certeza que o que eles vão nos presentear com esse tema, quer dizer, vai ser muito relevante para as nossas vidas em família, seja aqui e seja em qualquer lugar. Eu agradeço, tá certo, a presença de vocês aqui nessa noite, nesse sábado, assim como todos aqueles que estão nas redes sociais acompanhando essa palestra de modo na internet ou a longa distância. Vamos ficar de pé e rezar uma Ave Maria, acolhendo o casal, rezando pela vocação deles, por essa noite, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem. Pode começar. Boa noite. Bom, vou me apresentar novamente, né? Então, eu sou a Ariane, tenho 37 anos. Ele é o Rodrigo, também com 37 anos. Nós somos consagrados da comunidade de Aliança Cristo Libertador, que tem sede na Capela Santa Luzia, na Freguesia. Somos casados há 13 anos e temos a graça de ter 7 filhos, 5 na terra e 2 no céu. Então tenho a Helena, o Gustavo, Lucas, Bernardo e a Catarina, de 7 meses, que já está chegando. Então é com imensa alegria que a gente está aqui hoje para partilhar um pouquinho com vocês da nossa experiência desses 13 anos de casados e da nossa experiência também na vida missionária junto da comunidade, que já participamos há 10 anos como comunidade. Muito bem, de fato é um grande prazer estar aqui com vocês e tudo que a gente vai partilhar, na verdade, é fruto da nossa vida. Né? Tudo que nós aprendemos ao longo da nossa vida, tudo que o carisma a qual nós participamos nos ensinou, tudo que nós aprendemos com a Santa Igreja, então, é trazer a nossa vida e colocá-la à disposição de vocês nessa noite, que espero que seja agradável para todo mundo, porque para nós é maravilhoso falar sobre isso, contar a nossa vida, a nossa história. Nem sempre foi fácil e nem sempre é fácil. Né? Quem de vocês é casado aqui, que está aqui hoje? Levanta a mão. Muito bem, então todo mundo conhece essa linguagem, né? Ser casado é um desafio, é uma missão e, sem dúvida nenhuma, exige a todo tempo uma atenção especial para a gente poder deixar essa realidade organizada. Né? E uma das coisas que faz todo sentido para que um matrimônio seja um matrimônio santo, um matrimônio organizado, um matrimônio adequado aos planos de Deus, é, sem dúvida nenhuma, essa questão dos papéis. Que, infelizmente, a nossa sociedade está deturpando essa confusão toda. A gente não vai entrar em todas essas questões que todo mundo já está careca de ouvir, essas dificuldades todas da desconstrução do homem enquanto homem, da desconstrução da mulher enquanto mulher. Todo mundo sabe que isso é uma batalha e nós precisamos lutar contra isso. E o núcleo familiar é, sem dúvida nenhuma, a resposta mais evidente contra estas questões todas, e um núcleo familiar organizado. O homem dentro do seu papel, dentro da sua realidade, e a mulher dentro do seu papel, da sua realidade. E não tem como a gente
pensar sobre isso sem pensar primeiro no maior modelo que o próprio Senhor nos entregou de vida familiar, que é a família de Nazaré. Não dá para pensar homem, marido, e não olhar para São José. E não dá para pensar mulher, esposa, e não olhar para a Santíssima Virgem Maria. Porque, sem dúvida nenhuma, eles são aqueles que nos trazem luz e são modelos primeiros dessa estrutura que é sonho de Deus desde toda a eternidade. Sobretudo num modelo contemporâneo de família. Por que contemporâneo? Porque se nós estudarmos a história do antigo Israel, dos patriarcas, dos profetas, a gente vai ver que a estrutura familiar ela era diferente. Então, neste modelo contemporâneo, ou seja, que nasce com a família de Nazaré, sem dúvida, eles são o principal modelo. E só para a gente pensar, assim, para quebrar um pouco o gelo, Você que está com a sua esposa aqui, você que está em casa, que de repente vai assistir essa pregação, essa palestra depois, olha para a tua esposa aí que está do seu lado, para o teu marido, e de maneira bem específica, repare no calçado que ela ou ele está usando no dia de hoje. Assim, dá uma olhadinha, não sei se você, marido, teve chance de perceber na sandália, no sapato bonito que a sua esposa escolheu para hoje. Você, esposa, não sei se você teve chance de ver o tênis que estava à disposição, seu marido pegou mesmo e já botou logo, porque ele não gastou muito tempo com isso. Mas imagine agora você, mulher, usando este sapato que o seu marido está usando, como um calçado comum, e marido, você imagina você calçando esse sapato que está com a tua esposa aí. Por um segundo, imagina. Vai funcionar, sim ou não? Vai funcionar. Ou seja, para que serve um sapato? Ele serve para eu proteger o meu pé, de repente não me machucar, caminhar em solos irregulares, pedregosos, e eu não vou me machucar. Então, se eu vestir a sandalinha da minha esposa, com muita dificuldade, eu acho que ele vai cumprir o papel de proteger a sola do meu pé. Mas não vai ser adequado. Não vai funcionar muito bem. Vai causar dor, vai causar incômodo. Pode ser que em algum momento cause até uma torção, algo mais grave. Mulher a mesma coisa. De repente precisa se apressar, o sapato é muito grande, é muito largo. Ela vai tropeçar e pode se machucar. Tudo isso para dizer que existe um lugar, existe um papel, existe um modelo e uma forma de se viver dentro do matrimônio, assim como existe um sapato adequado para cada uma dessas realidades. Se eu vestir o papel da minha esposa dentro da minha casa, pode até ser que algumas coisas funcionem. Pode até ser que eu não pise em solos pedregosos, mas o risco de tropeçar, o risco de torcer, o risco de me machucar e causar um dano ainda maior é iminente. Então, é preciso pensar que cada um tem devidamente o seu lugar. Então, para a gente poder caminhar, nós preparamos uma reflexão que vai desde... Bom, a gente tem família de Nazaré, por primeiro, temos José, Maria, temos Jesus, temos um núcleo. E nós temos aqui, preparamos para vocês uma listinha básica de o que é um homem, quais são as características básicas de um homem, quais são as características básicas de uma mulher? Os dons que o Senhor derrama sobre o homem e sobre a mulher específicos. Exato, nessas características está muito mais ligado essa questão dos dons e das virtudes. E depois a gente vai pegar todo esse material e trazer ele para dentro da realidade matrimonial de fato. Tudo bem por enquanto? Eu sei que vocês costumam tirar dúvidas no final, Parece que essa é uma questão. No caso de você tiver alguma colocação, alguma dúvida, alguma questão, é só levantar a mão. A gente se sente super à vontade, não tem problema nenhum. A gente pode partilhar tranquilamente. Amém? Muito bem. Então, a primeira coisa que eu gostaria de evidenciar na questão do homem é a questão da força. É evidente que os homens são mais fortes fisicamente do que as mulheres. E essa é uma característica que é muito própria do homem. Quis a divina providência criar o homem dessa forma. É importante saber que Deus, na sua infinita bondade, pensou o homem e pensou a mulher. Criou o homem, criou a mulher. E imprimiu no homem e imprimiu na mulher características que são muito próprias deles. E as Sagradas Escrituras, o Santo Magistério, a Santa Igreja, nos dá
o modelo de como viver esta realidade de homem, de mulher dentro do matrimônio. Se estamos aqui, estamos no templo, somos muito provavelmente todos católicos, somos interessados e desejosos de viver aquilo que o próprio Deus nos disse que seria santo viver. É como uma analogia muito básica que a gente até ouviu recentemente. O dono de tudo criou o homem e a mulher, reescreveu uma forma de vida, como se fosse uma bula de um remédio, e deixou tudo isso prontinho para que possamos consultar e viver. Mas muitas vezes somos soberbos, vaidosos e teimosos e queremos viver segundo os nossos próprios conceitos e não estamos dispostos a ler a bula do remédio, a entender aquilo que Deus sonhou, a forma como Deus pensou. Tudo bem? Então eu estava dizendo que características do homem. Eu acho que a gente pode fazer assim, eu falo uma, você fala uma, para ficar um joguinho. Tá bom, é que eu estou com medo de falar muito perto e ficar muito alto. Se estiver incomodando, vocês falam. Tudo bem? Pois bem, eu estava dizendo que a questão da força é, sem dúvida nenhuma, uma das questões mais evidentes na realidade masculina. E foi assim desde sempre. O homem foi ensonhado para ser mais forte, porque no início, nos primórdios, quem saía para caçar, em geral, eram os homens. Precisava sair de casa, buscar a caça, para poder trazer para dentro de casa. Então, o homem necessariamente precisava ser mais forte. E precisa ser mais forte. E a força é, sem dúvida nenhuma, uma característica muito evidente. Então, já a mulher, como assim, o primeiro, né, que nós temos que observar, que nós recebemos de Deus, é a beleza, né? Beleza é uma graça de Deus para nós mulheres. E aí eu não digo somente a beleza física, que, né, podemos nos vestir, podemos, claro que sem muita vaidade, mas de forma tranquila, né? Geralmente as mulheres chamam mais atenção pela beleza, né? Então, e nós temos um exemplo muito legal assim de citar. Quando Maria visitou Isabel, que ela estava grávida, quanta beleza havia ali naquela cena, né? As duas grávidas. Imagina a beleza de Nossa Senhora naquele momento. Então, a beleza é graça de Deus. E vale ressaltar que a beleza, então, também é aquela beleza que nós, mulheres, podemos trazer para a nossa casa, na arrumação, em como nós cuidamos do ambiente que nós vivemos. Tudo que é beleza está relacionado muito mais à mulher. Porque a mulher tem uma graça e um dom especial de sensibilidade muito maior do que os homens. A mulher tem mais capacidade de ser sensível, de observar os sinais, de observar as sutilezas, as delicadezas. Existe uma capacidade de olhar que é própria da mulher. E a beleza, como a Ariane disse, é sem dúvida nenhuma uma das questões que trazem graça para esse mundo. Ou seja, a mulher traz graça, traz beleza, traz leveza, eleva a alma da casa. E o homem, outra característica que é muito própria e deveria estar muito mais bem formada na grande maioria dos homens, é a questão da constância. Muito ligado à responsabilidade, que também está ligado à força. O homem precisa ser constante. Vejam, tudo que nós estamos dizendo é possível encontrar em ambos, tanto no homem, tanto na mulher. Não é exclusividade, mas existe esses dons e essas graças e essas características que precisam ser mais evidentes no homem e mais evidentes na mulher. Então a questão da constância, da força, a questão da responsabilidade, o senso de responsabilidade, o senso de dever. O homem precisa ter isso de modo muito latente no seu dia a dia. Esse senso de responsabilidade, essa observação mais macro, essa questão de eu preciso fazer e eu faço. Eu tenho que acordar todos os dias e ir caçar, porque se eu não for caçar, a minha casa não vai ter comida. E eu tenho que fazer isso com muita força, com muita destreza, com constância, diariamente, sem me cansar. Isso é muito próprio do homem. Essa questão da responsabilidade e da constância que está intimamente ligada à força.
Já a mulher, como uma segunda característica, é a flexibilidade, né? Nós, mulheres, somos mais flexíveis. E aí a gente pode observar uma mulher solteira, uma mulher casada e uma mulher com filhos. Facilmente nós conseguimos nos adaptar a uma realidade diferente, muito mais do que os homens, né? Então, quando eu sou solteira, eu casei, preciso fazer comida, preciso limpar a casa. A mulher tem essa flexibilidade muito maior que o homem. Quando chegam os filhos também, né? Nós temos que amamentar, nós temos que... A nossa vida muda muito. Já do homem não tanto, bem menos, né? Vamos dizer assim. Então, nós temos essa flexibilidade muito mais aguçada do que os homens. Isso precisa estar muito bem resolvido dentro das mulheres, porque se elas trazem para dentro do matrimônio uma desordem a respeito dessa questão, vai existir desconexão e discussões desnecessárias dentro do matrimônio. A mulher tem que acordar para dar uma amamentação para o bebê. E o homem não. Como que vai resolver isso? Se você não estiver bem resolvida com o teu papel e você estar bem resolvida com as suas características, aquilo que é próprio seu, você vai querer cobrar do seu marido algo que não é dele. E aí, você tem que acordar comigo para ficar me olhando, porque eu não acho justo eu acordar e você não. E aí entram as comparações, né? Bom, eu tenho que ficar acordando de madrugada, ou eu me recordo que quando nós casamos, logo no começo, a minha mãe não tinha me ensinado a fazer comida. Eu acho que eu nunca fiz comida na casa da minha mãe, nunca limpei banheiro. E aí chegamos de lua de mel, o Rodrigo falou, eu quero jantar. Eu falei, mas pra que jantar agora? Não, faz o jantar depois. Só que rapidamente a gente já vai se virando, né? E aí a gente não pode se comparar, porque não adianta eu querer que o Rodrigo faça comida. Ele não vai fazer. É uma função minha, né? Então, isso é muito importante, não haver comparações. Cada um tem o seu papel. Isso não significa que o marido não ajuda. Vocês são maduros e estão entendendo para onde a gente está querendo chegar. Não significa que o marido vai ignorar eventuais dificuldades. Não significa nada disso. Significa que sim, se cada um estiver bem resolvido, o espírito do serviço, o espírito do sacrifício que é próprio do matrimônio, que nós falaremos em seguida, ele vai estar muito mais bem introjetado, entronizado. Então, cada um se sacrificando e se doando dentro das suas possibilidades, dentro dos seus lugares. E no caso do homem, outra característica muito importante é a questão da liderança, da proteção. O homem tem, sem dúvida nenhuma, a capacidade de liderar já predisposta dentro de si. Porque essa potência, ela existe desde toda a eternidade. Deus criou o homem primeiro e começou a dialogar com o homem. O homem estava liderando o Éden. O homem estava sendo consultado por Deus para denominar as coisas, para ordenar as coisas. E aí Deus quis que o homem não estivesse só, porque não é bom que o homem esteja só, e não é mesmo. Afinal de contas, nós não sabemos o que fazer sozinhos. A verdade é essa. Larga um homem em casa, a mulher vai embora, não sabe onde está um copo, em geral. Ou só ela em casa que é assim? Acho que não, né? Então, nós não sabemos se virar. Então Deus, ele percebeu isso e falou, não é bom que o homem viva só. Vou criar alguém para ser a sua auxiliar, aquela que vai andar do seu lado, aquela que vai completar aquilo que te falta. Mas no homem está o espírito de liderança e o senso de proteção. Ou seja, nós homens precisamos ser os protetores do nosso lar. Nós precisamos ser aqueles que têm uma observação absolutamente sensível nesse aspecto, né, no aspecto da proteção. Está acontecendo alguma coisa, alguma investidura na minha casa, a minha casa está ruindo por alguma razão, eu preciso proteger o meu lar. Então este senso de proteção é próprio do homem. O homem nasceu para cuidar e não para ser cuidado essencialmente, em linhas gerais. E aí a educação é própria da mulher, né? Nós somos chamadas a educar os nossos filhos ali no dia a dia.
Os homens também educam, mas geralmente são coisas pontuais, ordens pontuais que os homens fazem, tanto à esposa quanto aos filhos, quanto em relação à casa, mas nós somos aquelas que cuidam no dia a dia, que educam no dia a dia. Nós também ajudamos e somos chamadas a ajudar o homem a partir do momento que casamos, na harmonia, né, da educação. Cada um vem de uma realidade, cada um vem de costumes diferentes, e a mulher consegue, né, com paciência, né, delicadeza, ajudar o homem a ter essa unificação dos dois em relação à educação. Tudo que nós estamos falando é bastante idealista, né? Não é a realidade da humanidade hoje. A gente tem plena consciência disso. Porque qual é o plano ideal? O plano ideal é que homens e mulheres cheguem na hora de constituir o matrimônio com estas consciências prontas. Isso é o ideal. O homem sabe que ele tem que proteger, o homem chega que ele sabe que ele tem que liderar, o homem sabe que ele tem que se sacrificar, o homem sabe que ele tem a força, que ele é o sinal de providência e de sustento da sua casa. Enfim, idealmente o homem deveria chegar assim. A mulher, por sua vez, deveria chegar no matrimônio sabendo quais são os seus lugares, né? Olha, a beleza do lar, a sensibilidade, a questão da educação, a questão do serviço em casa, a questão da harmonia do lar. Né? Vocês já perceberam isso? Quem tem filhos aqui? Levanta a mão. Muito bem. Vocês com certeza já perceberam isso. Quando o homem não está bem, a casa funciona. Ah, não estou bem, tal, não sei o que lá. E a mulher está bem, a casa anda bem. Mas acorda de pá virar da mulher para ver. A casa não funciona. Parece que ninguém se entende. Parece que as pessoas começam a bater cabeça. O clima é outro. A casa fica tensa. O clima fica complicado, sim ou não? É diferente. Por quê? Porque a mulher é chamada a trazer harmonia. Se a mulher acorda bem, se a mulher acorda animada, se a mulher... A casa anda. Todo mundo se converte. Todo mundo se resolve. As coisas se ajeitam. O homem pode até não estar bem. Mas a mulher, com a sua sensibilidade, com a sua criatividade, com o seu olhar, com a sua sutileza, com seus toques, com seus carinhos, vai fazer aquilo rapidinho mudar. Mas o homem não é capaz de fazer isso com a mulher. Então, existem essas características. Isso é interessante e é importante criar essa consciência. Eu estava dizendo isso por quê? Porque conosco não foi diferente. A gente começou uma vida de casado, assim, sem saber nada. Vamos casar porque vamos, e vai. Né? Nós namoramos desde os 16 anos e casamos com 24 anos. Infelizmente, a gente não tinha consciência de vida casta, nós não tínhamos consciência de que a sexualidade era algo fundamental dentro da vida de casal de noivos a ser preservado. Então, a gente teve uma vida sexual ativa. Isso trouxe bastante complicações para o nosso casamento posteriormente, né? Que é assunto para outro momento, outro tema, né? Sexualidade dentro do casamento também é um tema que a gente costuma partilhar. Mas a gente foi desordenado e as coisas foram acontecendo e a gente foi aprendendo ali no ao vivo, online, como se diz. Né? Por exemplo, a Ariane construiu uma carreira muito bacana no sistema financeiro, bancária, gerente de banco, gerente, sei lá do que, eu nem sei os nomes direitinho, mas ela era gerente importante lá no Bradesco, não sei o quê. E quando a gente teve a nossa primeira filha, a missão particular dela começou a cobrar. Ela começou, ninguém pediu isso a ela, eu não pedi isso a ela. Nasceu dentro dela um senso de urgência de que ela estava se incomodando de ter que sair de manhã, voltar às 7 horas da noite e pegar a menina na escola. Ela falou, eu estou deixando passar a educação da minha filha e eu não quero. Então, o que é importante ressaltar é que todas essas características que a gente está levantando, se tudo corre bem, o menino aprendeu com o pai a ter todas essas características, né? Assim como Jesus aprendeu com José, e a mulher aprendeu com a mãe. Né? Então,
quando o Rodrigo cita esse exemplo, é porque a minha mãe sempre foi uma mãe assim bem maternal, né? Ela sempre falou que gostaria de ter filhos, então foi algo que eu aprendi com ela, né? Então, o quanto é importante o papel do pai e da mãe na vida das crianças, né? O primeiro contato que eles vão ter não vai ser com Nossa Senhora e com São José, eles vão aprender depois, né? Primeiro é o pai e a mãe. Então, todas essas características vão surgir a partir dos ensinamentos dos pais na vida das crianças. E é isso mesmo. E aí, depois que a gente casou, eu disse que a gente foi se arrumando e essas coisas foram se encaixando naturalmente. Claro, a duras penas, né? Passamos por muitas dificuldades dentro do nosso matrimônio, né? Uma delas, realidades de traição, né? Eu traí a minha esposa, passei por um período muito difícil, disse tudo para ela, abri a minha vida inteira para ela, fui perdoado por ela, graças a Deus, né? Se não fosse o perdão da minha esposa, nosso casamento tinha ruído. Então, foi um momento muito duro para nós, ou seja, a minha vida, a minha juventude me trouxe realidades sexuais bastante desgovernadas, e eu trouxe isso para dentro do meu casamento. Então, no início do nosso matrimônio, a realidade de infidelidade do meu lado era muito evidente, era muito presente, eu não conseguia me desvencilhar disso. Até que eu entendi com uma experiência de Deus, eu entendi através de uma experiência com o meu carisma, o Senhor me cobrou isso, e eu verdadeiramente me converti, pedi perdão a Deus, me humilhei, e o Senhor me pediu, inclusive, para dizer para a Ariane tudo que eu tinha feito ao longo da minha história desde os 16 anos. Então, eu escrevi a minha história toda num papel, num dia de escritório, cheguei na minha casa, e li para ela, falei, olha, eu te traio desde os meus 15 anos de idade. E a gente viveu vocês imaginam, né, como foi uma turbulência absurda. Mas por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque essa ordem custou. Para eu entender o meu papel dentro da minha casa, eu tive que me humilhar. Para eu entender o meu lugar dentro do meu matrimônio, eu tive que me humilhar. E a humilhação é muito própria daqueles e daquelas que desejam buscar o seu lugar em definitivo. Se você tem dificuldade de se humilhar, provavelmente vai ter dificuldade de ocupar o seu lugar. E agora eu digo especialmente também para as mulheres. É difícil mulher se submeter. É difícil mulher colocar-se no seu lugar se você não encontra diante dos seus olhos, diante da sua frente, um homem que igualmente também está disposto a se humilhar. Então, o espírito, né, o pecado da soberba, da vaidade, infelizmente, tem destruído os matrimônios. Então, essa ordem, no nosso caso, foi sendo construída a duras penas. A nossa história realmente foi e tem sido um grande milagre de Deus, né? Um grande milagre. E vejam que é um processo, a gente não pode generalizar, porque cada um tem uma realidade, a gente precisa observar a realidade, né? A flexibilidade que eu falei, né? Então, no momento em que eu percebi que era necessário para minha filha não ficar 12 horas numa creche para que eu trabalhasse, eu olhei para a minha realidade, claro, realidade financeira, realidade missionária, confiei, né? Dei mais um voto de confiança. Nesse tempo eu ainda não sabia de todas essas coisas, então mais uma confiança, né? Sempre confiei muito nele. Resolvi, então, deixar o trabalho para poder cuidar da minha filha, né? Logo que eu saí do trabalho, já engravidei novamente. Então, assim, foram muitas graças, apesar de um momento muito difícil. Não foi fácil, por quê? Porque nós, mulheres, somos criadas, apesar da minha mãe, eu ter citado a minha mãe, ela sempre me criou para que eu fosse independente, para que eu cuidasse das coisas, para que eu cuidasse do financeiro. Então, por anos na nossa vida matrimonial, quem cuidava do dinheiro, do salário, de tudo, era eu. Eu não conseguia perceber que isso era uma função do homem. E como foi difícil entender que a função é dele. E que eu precisava deixar ele resolver, fazer, pegar a função dele, assumir aquilo para que o nosso matrimônio pudesse caminhar da melhor forma, né? Então foi muito difícil, ainda né? Como eu falei, a conversão
a gente tem que buscar a nossa conversão diariamente. O Senhor vai dando a graça diariamente. A gente vai enxergando aos poucos, bem devagar. Mas quando a gente consegue enxergar, como é libertador para a nossa vida. Como hoje eu me sinto mais livre e mais disponível para poder cuidar da minha casa, para poder cuidar dos meus filhos, para poder cuidar do ambiente da nossa família, porque Ele me dá essa segurança, que antes Ele não me dava, mas que eu também não deixava. Eu também não permitia Ele ter essa liberdade de assumir o papel dele. No final, é isso. Eu tiro dos ombros da minha esposa aquilo que eu tenho que carregar para que ela tenha liberdade, paz e descanso para poder realizar as suas atividades. Porque se eu colocar sobre ela um fardo e um peso que não é dela, provavelmente é a história do sapato. Vai andar? Vai. Mas se ela tiver que se preocupar com tudo e ainda se o IPTU vai vencer, se as coisas... Não, eu cuido disso, descansa. Sobre isso, descansa. Porque eu quero descansar em você em outras coisas. Se eu chegar na minha casa e eu tiver que me preocupar se tem sal na despensa, eu não vou ter condição de me preocupar com outras coisas, mas eu descanso nesse aspecto, porque eu sei que ela administra a minha casa de modo impecável e eu confio absolutamente nela. Eu descanso. E as coisas vão andando de forma mais ordenada. Eu queria ler para vocês, para a gente ir avançando, que eu sei que o tempo não é longo, um texto famosíssimo, que é do livro de Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 18, que você já conhece, né? Mas com esse texto a gente abre a perspectiva do matrimônio em si. Nós falamos aqui, demos algumas pinceladas, falamos um pouco sobre o nosso matrimônio, mas esse texto abre então agora as questões que são muito próprias do casamento. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, a gente sabe, já meditamos sobre isso. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. O Senhor Deus modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu e as conduziu ao homem para ver como ele as chamaria. Cada qual deveria levar o nome que o homem lhe desse. O homem deu nome a todos os animais, às aves do céu, a todas as feras selvagens. Mas para o homem não encontrou auxiliar que lhe correspondesse. Então o Senhor fez cair um torpor, um sono sobre o homem e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, o Senhor modelou uma mulher e trouxe ao homem. Então o homem exclamou, esta sim é o osso de meus ossos e carne da minha carne. E ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe e se une a uma mulher, e eles se tornam uma só carne. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pois bem, quis então a divina providência estruturar essa questão familiar. O homem sai da sua casa, a mulher sai da sua casa, os dois se unem e formam uma só carne. De modo que já não são mais dois e são apenas um. E isso é importante a gente entender. Por quê? Apesar da minha individualidade e apesar da individualidade da mulher, existe uma terceira pessoa no casamento, que é a nossa pessoa. Existe uma comunhão entre nós, existe uma voz, existem questões que são uníssonas entre os dois, apesar da minha individualidade e da individualidade da mulher. O que isso é muito difícil de entender, porque se eu entro no meu casamento querendo que as minhas individualidades sejam preservadas e ela as dela, e nós não entendemos a questão de que nós queremos, muitas vezes precisamos abdicar das nossas em favor desta nova que se constitui, o casamento não anda. Eu gosto de comer macarrão de quinta-feira. Eu não gosto. E aí pronto, caos no casamento. Eu gosto de dormir cedo. Eu gosto de assistir filme até tarde. Pronto, caos no casamento. Exemplos estúpidos do nosso dia a dia.
Eu gosto de lavar louça do jantar no dia seguinte. Eu gosto de dormir com a louça e a cozinha limpinha. Tem que resolver. Quem vai abdicar? O casal precisa encontrar esta voz que é própria desta terceira pessoa que se constitui quando um casal se casa. Aquilo que a gente falava, né? Acho que é uma coisa interessante e bonita de se dizer. O homem, de fato, não vive só. A mulher vive só. A gente vai falar disso posteriormente. É só olhar para uma realidade, né, de um casal, a mulher vai embora. O que acontece com o homem? Se desespera. Fica desestruturado, vai atrás de outra, sei lá o que faz da vida. Né? Infelizmente, não consegue viver sozinho. A mulher, o homem vai embora, ela fica... De boa. Melhor. A mulher foi criada com esta potência. E a gente vai falar disso, né, na questão. A mulher tem a questão de frutificar, uma característica que é própria da mulher. Nós não somos capazes de multiplicar e frutificar muitas coisas. A mulher sim, como a gente escutou também recentemente. O homem pega uma sementinha que não dá para ver aos olhos nus e entrega para a mulher. A mulher em 9 meses te devolve uma pessoa. Isso é extraordinário. Nós não somos capazes de fazer isso. A mulher é. Então, este dom e esta graça é próprio da mulher, né? Então, quis então Deus nos dar essa realidade, somos uma só carne, e essa é a pessoa do casamento. Sendo a pessoa do casamento uma pessoa, pensa aí comigo, do que é constituído uma pessoa? Você é uma pessoa, sim ou não? Tudo bem? Até aí todo mundo sabe que é uma pessoa, sim ou não? Muito bem, você é constituído de cabeça, tronco e membros, certo? Tem alguém que não tem a cabeça, todo mundo tem cabeça, tudo certo. Dentro do casamento é a mesma coisa. Se nós nos unimos e constituímos uma pessoa, a cabeça da pessoa é representada pelo homem. E os membros e o corpo pela mulher. Quem disse isso, Rodrigo? Deus. Nas Sagradas Escrituras, visitaremos os textos. Se eu e você, que somos homens e mulheres de fé, estamos aqui, disponíveis a meditar aquilo que Deus quer nos ensinar, a respeito daquilo que Ele deixou escrito, a respeito do que a igreja nos ensina, precisamos entender essa perspectiva. Aí a mulher vai dizer, mas eu queria ser a cabeça. Aí o homem vai dizer, mas eu que queria ser os membros. Não funciona assim. Aquele que nos criou, nos constituiu dessa forma. E se nós cremos que a maneira como Ele deixou é a maneira correta que nós devemos caminhar, é como um grande pavimento já colocado no chão que nós poderemos caminhar a fim de chegar à vida eterna, e aqui eu quero abrir um parêntese super importante. Se nós cremos que este caminho é o caminho que vai nos levar para a salvação e para a vida eterna, precisamos, no mínimo, obedecer e nos configurar. Deixa eu só terminar essa questão, perdão, amor. E essa questão de vida eterna é, sem dúvida nenhuma, a questão mais importante de tudo que nós estamos fazendo. Afinal de contas, o que estamos fazendo aqui? Por que estamos meditando tudo isso? Por que queremos saber? Para que isso? Não está bom viver do jeito que eu acho que eu tenho que viver? Porque eu e você, minimamente, cremos que existe uma vida eterna. E nós queremos alcançar esta vida eterna. E queremos buscar um caminho que nos aponte para esse lugar. Queremos ser santos. Queremos ser homens e mulheres, como manda o nosso Senhor Jesus, que somos sal e luz para este mundo de trevas. Se eu e você entendemos que precisamos ser sal e luz para encontrar o caminho de salvação, precisamos nos configurar a Ele. E é para isso que nós estamos aqui. Porque se existe algum desajuste na minha vida, eu preciso ajustar. Se existe algum desajuste na sua vida, precisa ajustar. Para quê? Porque a eternidade é real, porque eu quero alcançá-la, porque eu quero ser um homem santo, porque eu quero ser uma mulher santa, porque eu quero alcançar o céu, eu quero que o caminho que eu trilhe, outras pessoas possam olhar e trilhar o mesmo, para alcançar o céu junto comigo. E daqui tantos anos estaremos todos lá celebrando na glória eterna. Se isso não é real, se isso não incendeia os nossos corações, se isso não nos motiva, nenhuma proposta que é feita de sacrifício, de configuração, vale nada. Para que eu vou fazer isso?
Então, que o Senhor nos dê, né? Que agora a gente vai falar sobre as questões do matrimônio, mas que o Senhor nos dê minimamente esse senso de urgência, de configuração ao plano dele, para que eu seja santo e que eu encontre morada na vida eterna. É aqui a base. Sem essa consciência afirmada na nossa inteligência, infelizmente tudo vai ser só teoria. Eu ia dizer exatamente isso, que quando nós buscamos a santidade, nessa busca, alguma coisa nós temos que, nós chamamos de morte, né? Essa é a parte da morte para a mulher. Porque nós temos um grande potencial. É como o Rodrigo falou, se ele morrer, eu consigo trabalhar, eu consigo cuidar dos filhos, eu consigo arrumar um emprego, eu consigo cuidar da casa, eu consigo fazer todas as coisas sem precisar arrumar outro marido. Então eu tenho um grande potencial, porque o Senhor nos deu à mulher um grande potencial. Mas é para isso que nós precisamos morrer na busca pela santidade. Nós precisamos deixar esse potencial e entender que a cabeça do matrimônio é o homem e que eu preciso, no meu silêncio, nessa busca pela santidade, ouvir o que o Senhor fala para ele, ouvir os direcionamentos que o Senhor dá para ele dentro da minha casa, dentro do nosso matrimônio, dentro da nossa vida missionária, porque eu preciso acreditar que o Senhor, através dos direcionamentos dele, vai me ajudar a ser santa. Eu vou conseguir chegar mais perto da santidade. E isso é muito difícil para a mulher. Essa é a parte da conversão diária. É muito difícil a mulher entregar todas as rédeas para o marido, silenciar, obedecer, né? A tal da obediência que quando bate na nossa porta a gente fala, eu não vou obedecer de jeito nenhum, não obedecer. Às vezes eu falava, não obedecia nem meu pai, vou obedecer. Até parece, mas essa é a parte que nós precisamos entender, nós mulheres, precisamos morrer para continuar buscando a santidade. Para nós e para os nossos filhos, que são as graças que o Senhor derrama na nossa vida. Eu preciso ensiná-los, eu preciso mostrar o meu papel e deixar bem claro para eles quem é a cabeça do nosso relacionamento, quem é a cabeça do nosso matrimônio, para quem o Senhor vai falar e eu, como os outros membros, vou executar na casa. Isso só vai ser possível, homens, se você entender, ou seja, para a mulher alcançar este nível de desejo, não que ela tenha alcançado ainda, porque é um caminho, né, diário, a mulher precisa encontrar do outro lado uma correspondência. Se por sua vez a morte da mulher é entregar esta potencial independência, eu posso ser independente, mas eu abnego a minha independência e eu me submeto a você. Para que esse movimento aconteça, homens, você precisa, assim como no Senhor Jesus, nós precisamos morrer para as nossas potências de liderar a nossa casa através da nossa força. Precisamos ser a cabeça da casa que conduz a casa com sacrifício, com amor. E se preciso for, damos a nossa vida para os nossos. Uma mulher só é capaz de descansar e submeter se ela encontra no homem espaço para que ela possa descansar, ou seja, confiança. Eu sei que este homem me protegeria, este homem não vai me deixar faltar nada, este homem me ama demais, este homem sacrifica a sua vida se preciso for pela minha casa, este homem faz tudo o que é possível e é por este testemunho, é por este caminho que eu me submeto. Afinal de contas, como diz São Paulo aos Efésios, nós vamos ler o texto, Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Eu e você seguimos Jesus com tanta força, por quê? Porque Ele deu a vida, porque Ele nos salvou, porque Ele foi até as últimas consequências. E este Senhor, eu confio de olho fechado, e você? Também. Neste Senhor, que é a cabeça da minha igreja, eu confio tudo que Ele disser, mesmo que seja contraditório ao que eu aprendi ao longo da minha história,
Eu prefiro largar o que eu aprendi e ficar com o que ele disse. Porque este homem é a cabeça da minha igreja. O que ele fez por mim, ninguém será capaz de fazer. Guardadas as proporções, na nossa casa é a mesma coisa. As mulheres só vão poder seguir aquilo que a cabeça está ordenando se enxergarem um sacrifício real, um amor ágape, o amor perfeito, o amor completo, o amor que ama gratuitamente, incansavelmente. Então, eu acho que seria bom a gente ler o texto. Lá na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, você que nos acompanha em casa também pode grifar na sua Bíblia. Você que trouxe a Bíblia, né? Não sei se você costuma trazer. Mas no capítulo 5, versículo 21, seguintes. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres o sejam a seus maridos como o Senhor. Porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, e o Salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam mulheres, em tudo, sujeitas aos maridos. E vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Não é de qualquer jeito, não. Existe um jeito de amar as suas mulheres. Existe uma forma. Existe um modelo. Eu e você, homens, e agora eu estou falando só com vocês, nós temos a quem nos espelhar. Se eu dou menos, posso dar mais. Eu posso sempre dar um pouco mais, porque o nosso Senhor amou a igreja dando tudo, até as últimas consequências. Sangrou até as últimas consequências. Foi blasfemado, sofreu, morreu na cruz, perdoou aqueles que estavam maltratando, por amor à igreja. Por isso, homens, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Isso precisa cair no nosso coração de um jeito pavoroso. Pavoroso. E se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também os maridos devem amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, pois ninguém jamais quis o mal à sua própria carne. Essa perspectiva que São Paulo está nos dando aqui, de fato, ela é muito santa. Porque se eu tiver a consciência de que o corpo da minha mulher é o meu, e dentro da minha casa eu sou a cabeça, as minhas decisões para com ela precisam ser minimamente pensadas como se fossem comigo. Ou seja, se eu, Rodrigo, tivesse a consciência disso, com 16 anos de idade, eu nunca teria sido capaz de trair a minha esposa. Porque eu não seria capaz de trair a mim mesmo. A traição gera consequência, gera dor, gera sofrimento. Quem aqui busca diariamente sofrimentos para si próprio? Ninguém. Então esta consciência precisa cair no nosso coração e dentro do nosso casamento, o homem precisa saber que ele precisa sacrificar-se nesse nível. Porque somos membros do corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e ligará a sua mulher, e são ambos uma só carne. É grande esse mistério. Refiro-me em relação de Cristo com a sua igreja. A palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo faz referência então ao texto de Gênesis e deixa muito claro qual é o nível de amor e de entrega, de submissão e de sacrifício que um precisa se dar ao outro. E a gente queria entrar agora dentro da missão particular, porque veja, a gente estava falando sobre virtudes, a gente estava falando sobre características, dons. E quando nós nos casamos, nós somos convidados, a partir deste sacramento, a viver uma vida missionária. É uma missão. É uma vocação que, por sua vez, se transforma numa missão. O que é uma missão, meu povo? Uma missão é um caminho que o Senhor nos dá para que eu e você sejamos salvos. Ou seja, é a cruz que você precisa carregar para que você encontre salvação. O modelo de salvação nós temos. Jesus carregou a sua cruz em favor dos nossos pecados para que eu e você pudéssemos ser salvos.
o matrimônio é também uma releitura, né? Não uma releitura, mas talvez uma forma de imitar a Jesus na sua totalidade. Então a minha missão também está dentro da minha casa. Eu, como consagrado a um carisma, tenho missões particulares que são do carisma. Mas dentro da minha casa, eu como homem tenho uma missão particular. A primeira delas, falo uma, você outra. Primeira delas, responsável pela casa, protetor do lar. Proteger a minha casa da maneira mais literal possível. Ou seja, os meus filhos, a minha esposa precisam ficar tranquilos. Papai chegou. Ufa, qualquer medo se vai. Não há problema. O meu pai chegou. O meu marido está em casa. Estou descansada, porque o protetor da minha casa está aqui. Está atento. Está ativo. Esta é uma das missões dentro da casa que é própria do marido. Da mulher, então, é a edificação do lar, né? O que nós já falamos, a harmonia do lar, a questão da beleza que nós citamos. Então, tudo aquilo que acontece no dia a dia com os filhos. Também é importante ressaltar, quando o marido chega em casa, né? Se a mulher não está muito bem, passou um dia estressado e não está conseguindo, né, sair daquele momento, e os filhos vão perceber, o marido vai perceber, tudo vai se perder. Então a mulher precisa estar ciente de que, se ela estiver bem, se ela tiver paciência, se ela tiver assim uma consciência mesmo de que a harmonia do lar depende muito mais dela, as coisas caminham muito melhor, apesar de todos os problemas do dia a dia que nós temos. E aí, voltando na alusão da cabeça, o que tem na cabeça? Olhos, boca e ouvido. Certo? Dentro dessa perspectiva, o homem, ele é convidado a ser o governador da casa. Não sei se você sabe, homem, mas você vai prestar contas disso diante de Deus. O governo da tua casa está sobre a sua responsabilidade. A cabeça é você. Está aí. É Sagrada Escritura. É bíblico. O Senhor disse, isso é palavra de Deus. Se a cabeça é com você, é na cabeça em que estão os pensamentos. É na cabeça que estão as decisões. Então o governo da tua casa está nas suas mãos. E veja, não é de qualquer forma que você governa, nós já falamos sobre isso. É sacrificando, se amando, é se doando, se gastando. E dessa perspectiva, os olhos estão dentro da cabeça. Estão nesta área. Ou seja, o homem precisa vigiar e estar atento a qualquer perigo iminente que está dentro da sua casa. E eu te dou um exemplo de como isso é importante. Por exemplo, lá em casa, a gente faz o possível para as crianças não ficarem assistindo televisão, a gente não tem televisão aberta, a gente incentiva a leitura e tudo mais, mas é normal, né? Às vezes, vou assistir um desenhinho aqui, tá tudo bem, pode assistir um desenho, tá tranquilo, na liberdade, né? A lição tá em dia, tá tudo beleza, tal, tem lá os seus 5 minutos de televisão. Bom, eu preciso saber o que eles assistem. Eu preciso assistir antes, se for o caso. Eu preciso entender o conteúdo. E eu preciso conhecer aquele conteúdo para poder explicar para o meu filho, muitas vezes, por que ele não pode assistir aquilo. Então, essa atenção é muito própria do homem. Porque eu estou identificando um perigo iminente com aquele conteúdo que vai invadir a alma do meu filho e provavelmente vai roubar a inocência do meu filho. Então eu preciso estar atento a isso. Como um exemplo, né? Entre outros muitos que a gente poderia citar. A questão da boca. A questão da boca que a gente pode falar sobre providência. É pela boca que nós nos alimentamos, é pela boca que nós rezamos, é pela boca que nós aprendemos a moral. Então o homem precisa trazer esta realidade providente para casa. Ou seja, eu preciso dar alimento para minha casa, mas não só alimento físico. Eu preciso trazer alimento espiritual para minha casa. Eu preciso garantir que a rotina de oração da minha casa aconteça. Na mesa, eu sou o sacerdote da minha casa. Eu preciso ter essa consciência. Eu sento na cabeceira da cama, da mesa. Eu estimulo a oração. Os meus filhos olham para mim e precisam enxergar um sacerdote que levanta o pão e diz: obrigado, Senhor, pelo alimento que nós vamos comer no dia de hoje. Amém. E todo mundo precisa enxergar
esta postura de autoridade, porque eu sou aquele que comunica-se com o Senhor e preciso trazer algo de Deus para os meus filhos todos os dias. Eu tenho que falar de Deus para os meus filhos todo dia alguma coisa. Eles vão aprender alguma coisa comigo. É uma missão, é meta de vida. Aí você me pergunta, mas Rodrigo, quando que isso foi estruturado? Vou te lembrar. Antes de Maria Santíssima se casar com com José, estou confuso com os nomes. O anjo apareceu para Maria, sim ou não? Falou com ela, sim ou não? Muito bem. Depois que ela se casou com José, sabe quantas vezes na Sagrada Escritura diz que o anjo falou com Maria? 0. Casou, o papo foi todo com José. Levanta e vai para o Egito, corre. José, bora, vamos para o Egito que a gente tem que ir. Deus falou comigo, bora. Maria, mas não falou comigo, não importa, você confia? Confio, então vamos para o Egito que a gente tem que ir. Foram embora. A partir do momento em que Maria Santíssima se une a José, a comunicação daquela casa passa a ser através de José. José é o elo de ligação entre a casa e Deus. Pensa Maria Santíssima, que exemplo absurdo de humildade. Uma mulher que carregava Deus no ventre, escuta de um homem, entendam a palavra, né? E São José, o senhor sabe o que eu quero dizer. Um homem qualquer, que ela tinha que ir para fazer alguma coisa. Mas como assim? Deus está... Por que não falou comigo? Falou com você? Porque é isso, é ordem, é organização, faz parte do plano de Deus. Então, homens, nós precisamos ser este sinal de providência espiritual, física, moral e ética dentro da nossa casa. E para terminar a questão do ouvido, nessa dimensão, a questão da escuta. Eu preciso estar atento a tudo que está acontecendo na minha casa. Se sou o governador da casa, eu preciso estar atento. Se o discurso do meu filho tem uma moral deturpada, se o que ele está dizendo não condiz com aquilo que eu ensino, se o que ele está ouvindo na televisão está em desacordo com aquilo que pregamos na nossa casa. Essa atenção geral é responsabilidade do governador da casa. Para que a mulher possa descansar a respeito disso e aplicar os seus dons e as suas energias em outras muitas coisas. E nós, mulheres, então, somos os membros, né, do corpo que fazemos o movimento da casa. Então, tudo que diz respeito à casa, à criação dos filhos, somos nós. Importante a obediência, porque se o Rodrigo dá uma ordem para as crianças, eu não quero que você veja este desenho. Outro dia mesmo aconteceu, ele falou que não queria que assistisse os Jovens Titãs, acho que era isso. Aí eu falei, mas por quê? Não é bom, eu não quero que eles assistem. Eu preciso garantir que esta ordem que o Rodrigo deu aconteça no dia a dia. Eu não posso falar, não, quando o papai não está, vocês podem. Não, eu tenho que garantir o que a cabeça falou. Porque se ele está falando, eu preciso acreditar que ele realmente foi a fundo, ele viu, não faz parte da vida dos nossos filhos, não é bom para eles. Então, eu preciso garantir que isso aconteça. Também é importante, mulheres, a gente perceber, apesar que aqui tem bastante homens, né, os maridos, tudo. Mas geralmente na igreja a grande massa é de mulher, né? Então geralmente nos grupos de oração se vê muito mais mulheres do que os homens, né? Mas nós precisamos estimular os homens a virem, a ouvirem a Deus, a serem o sacerdote da nossa casa. Porque é como ele falou, o anjo falou com José. Se esse é o grande exemplo para nós, José e Maria, por que eu vou fazer diferente? Por que eu vou querer lá que o anjo fala só comigo? Claro que ele vai falar, mas eu preciso estimular que ele fale também com meu marido, porque vai ser mais certeiro para a minha família, vai ser mais certeiro para os meus filhos. Isso é uma certeza que nós temos, porque foi assim com José e com Maria. E eles são o grande exemplo para nós. Se a tua mulher reza, você precisa rezar o dobro. Se a tua mulher reza 1/3 por dia, tu precisa rezar o terço com ela e mais um tanto. Faz parte do meu e do seu papel enquanto homem. Nós precisamos ter uma rotina de oração e uma vida de oração mais radical e mais intensa do que as nossas mulheres. Isso é parte do jogo, porque é assim que as coisas vão caminhar ordenadamente, né? Eu estava
Peguei aqui meu papelzinho para dar uma olhada. Enquanto isso eu lembrava, por exemplo, essa questão da autoridade do homem dentro da casa e o quanto isso faz diferença na educação dos filhos a respeito do temor de Deus. Nós já estamos caminhando para o fim, que eu estou monitorando ali 1 horinha. Estamos caminhando já, mas essa questão do temor de Deus. Vou dar um exemplo muito básico da nossa realidade que aconteceu recentemente. A gente foi comer hambúrguer no Burger King. E o brinquedinho que estava dando lá no Burger King era um brinquedinho relacionado ao Lucas Neto. Lucas Neto, né? Lucas Neto. É um negócio que a gente não assiste, eu não gosto, eu acho que não corresponde para a vida deles, nunca vi. E o Espírito Santo me diz que não presta e não presta. Ponto. Eu acredito na minha intimidade com Deus. E eu nunca me investiguei nada a fundo, né? Você me perguntava, você viu alguma coisa? Nunca vi, não interessa. Eu não gosto e eles foram formados nisso. E meu filho, os dois lá, vamos pegar um brinquedinho. Quando viu, falou, ih, caramba, é Lucas Neto. Papai, você não gosta, né? Falei, e aí, qual vai ser? Deixa pra lá. E foram comer um hambúrguer. Pode parecer bobo, mas sabe qual que é o nome disso? Temor do papai. Um temor que não está ligado a medo só, mas a respeito. Se o papai disse que aquilo não é legal, eu não vou me preocupar com isso, não vou espernear. Eu vou assimilar e vou seguir a minha vida. Sabe o que eu estou formando na vida e nós precisamos formar na vida dos nossos filhos? Para quando ele crescer, ele aprender que o pecado gera incômodo do papai do céu. E quando ele for pensar em se prostituir, quando ele for pensar em se masturbar, quando ele for pensar em realizar algo que desagrada o coração de Deus, ele já foi formado em casa, então ele vai pensar, não preciso disso, porque isso vai desagradar o coração de Deus. Porque ele aprendeu que fazer realidade determinadas coisas desagrada o coração do papai. E esta autoridade, ela é própria minha e sua, queridos homens. Nós vamos ensinar os nossos filhos a ter temor a Deus a partir da nossa relação com eles. Aí você me fala, Rodrigo, tá bom, a gente está falando sobre casais ideais, tal homem, tal mulher, tal, não sei o quê. Existem os pormenores? Existe. A graça de Deus pode transcender as coisas. Talvez você, mulher que esteja me assistindo, talvez esteja aqui na igreja, né, perdeu o seu marido muito cedo, ou teve que se separar por alguma razão, está vivendo uma realidade de separação. Né? Você sabe que você continua sendo casada, mas não está morando junto com a pessoa. O Senhor é misericórdia. Existem alguns dons que vão ser derramados sobre você e muitas vezes você vai ter que realizar, se desdobrar e fazer acontecer e as coisas provavelmente podem até funcionar. Mas não é o ideal. Não é o ideal. O modelo já está estabelecido. Nós precisamos perseguir o modelo e combater a cultura do descartável. Porque o que está aí fora pregando a todo momento, o feminismo, a cultura do descartável, é que tudo bem. Rodrigo revelou que me traiu? Vou embora, não preciso ficar com o homem que me traiu. É mais fácil, mais simples, arruma outro e vai vivendo uma vida e tudo mais. Difícil é ela dobrar o joelho e pedir a graça de Deus, o dom do perdão. Isso é difícil e é sobre questões neste nível que nós estamos falando. Porque fazer qualquer coisa, olhar para o casamento como uma realidade qualquer, o mundo inteiro já está fazendo. Agora eu e você precisamos entrar nesse jogo, se é que já não estamos nele, com uma dimensão diferente. Eu assumi isso para a minha vida toda e eu vou assumir os sacrifícios que isso me custar. Aí sim, queridos, sem dúvida nenhuma. É claro que só foi possível o movimento porque Deus foi o agente de tudo isso. Deus me pediu a revelação. O Espírito Santo já estava trabalhando na nossa vida. Nós estávamos abertos a essa configuração. Então nós precisamos combater a cultura do descartável e mostrar para esse mundo que homem e mulher, dentro do matrimônio, estão nos seus devidos lugares, são felizes e constituem famílias fortes, firmes, sólidas, livres, que amam ao Senhor, que têm Deus no centro e que vão, sem dúvida nenhuma, perdurar por toda a eternidade. Porque os meus 7 filhos, 2 já estão no céu, mas os 5, os que virão ainda, precisam entender que isso é família. O meu filho precisa aprender a pedir perdão, a perdoar. Por quê? Desculpa me alongar nisso. Que ensinamento estaríamos dando para os nossos filhos
se nós tivéssemos nos separado diante de uma situação como essa? Ó, filho, quando tiver alguma coisa complicada, é mais fácil picar mula. Gente fraca, que não consegue enfrentar um problema, que na primeira dificuldade pula fora. Não. Ó, filho, mesmo diante de dificuldades que parecem impossíveis, com Deus se torna possível. E o papai e a mamãe são testemunhas disso. Porque nós fomos capazes de fazer movimentos e estamos em ordem de batalha para que vocês sejam santos, para que sejamos santos. Quer ler o texto? E também dentro dessa grande graça, né, do perdão que aconteceu, que eu busquei, das revelações, da busca da confiança, se tivéssemos nos separado, não teríamos 2 filhos só, né? Os outros não teriam nascido, né? O Senhor já tinha preparado eles para nós, né? E essa é a grande graça de nós mulheres, né? A multiplicação. Nós temos essa grande graça que nós recebemos de Deus e precisamos aceitar. Se tudo corre bem, como eu falei, já aprendemos isso lá com a nossa mãe, que quando nós vamos casar, nós falamos lá: Padre, eu aceito todos os filhos que o Senhor me mandar. É um juramento que passa um pouco desapercebido, né? Porque para mim também passou. Eu só fui entender essa grande graça em confissão quando eu estava grávida do meu 5º bebê, acho que era o 5º, que infelizmente eu perdi. Mas eu fiquei desesperada nessa gravidez, eu não queria. E aí eu fui me confessar. E aí o padre me lembrou. Ele falou: para que você casou? Se não foi para receber os filhos que o Senhor quer que você receba, né? Pode ser que o Senhor derrame essa graça para minha família e que esse caminho seja a salvação para nossa família. E para outro casal, um filho só, ou nenhum filho e gerem frutos espirituais, né? Para cada casal o Senhor vai ter um plano. E para minha família é essa. Só que eu preciso aceitar. Eu preciso me lembrar do juramento. Eu preciso me lembrar para que o Senhor me criou. O Senhor me criou primeiro para ser mulher e depois para multiplicar. Foi para isso que Ele me criou. Então esta é a grande graça. E esse foi um dos grandes motivos da busca, né, pela conversão, pelo perdão, pela confiança novamente. Não por causa da minha filha. Não, por causa do plano de Deus para minha família. Eu tinha certeza que o Senhor tinha escolhido o Rodrigo para meu marido. Então eu tinha certeza que eu precisava lutar para que isso fosse... Eu precisava chegar até o final. Eu não podia simplesmente me separar, era muito mais fácil, né? Então eu busquei entender qual era o plano de Deus para a minha vida. E o plano de Deus para a minha vida foi difícil? Foi. Mas hoje para mim é uma alegria, né? Quantas vezes eu pude falar chorando. Hoje eu já não falo chorando, né? Se choro às vezes é de emoção. O quanto que o Senhor realizou na nossa vida depois desse episódio, depois dessa revelação. E quanto o Senhor me ajudou a ser moldada. E que hoje eu posso olhar para Ele e falar: não, Ele é o cabeça assim da minha casa. E eu confio plenamente nele. Essa é a grande graça. Isso foi o que o Senhor realmente quis para a nossa vida. E ainda vem operando, né? Eu estou com a Catarina, pode ser que tenha outros filhos, pode ser que não. Vamos ver o que o Senhor prepara para nós. É um caminho de sacrifício, é um caminho de morte, é um caminho de dor, mas de novo, se a consciência de vida eterna e de santidade não estiver bem formada, como fazer isso tudo valer a pena? Né? Então a gente precisa pedir a graça de Deus mesmo. Pedir a graça mesmo que Deus nos dê esse espírito de sacrifício. E amar as cruzes que vão sendo nos apresentadas ao longo do percurso. Amém?
Essa leitura aqui, só para a gente finalizar, muito importante para nós mulheres, tá? Se quiserem depois anotar, tá em 1 Timóteo 2, versículo 11. Durante a instrução, a mulher conserve o silêncio, com toda submissão. Não permito que a mulher ensine ou domine o homem, que conserve, pois, o silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher que, seduzida, caiu em transgressão. Entretanto, ela será salva pela sua maternidade, desde que com modéstia permaneça na fé, no amor e na santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus, mas Paulo é duro, né? Paulo é brabo. Mas entendam o que está mais profundo. Como disse, né, uma pessoa, um teólogo que nós conhecemos recente. Se Paulo não exorta as mulheres a se submeter no ensino através dos maridos, a Igreja Católica hoje só teria mulher. Sabe o que Paulo quis dizer aí? Eu não vou te explicar, não. Vai lá, chama teu marido, eu vou falar com ele e ele te explica. E aí a mulherada, vai lá, vai entender que a mulher é sensível. A mulher vai no grupo de oração, a mulher se arrepia, a mulher se encanta rapidamente. A mulher está ali, ela tem um olhar, o homem é mais durão. Mas quando um homem se decide, lembra da constância da força? Quando um homem se decide dentro de uma casa a ser santo, a ser firme, a casa se fortalece de um jeito que não há nada que demole essa casa. Então vai lá, chama teu marido, que eu vou falar com ele. Depois ele que te ensine. E aí a mulherada foi forçando a barra e a igreja foi prosperando nessa perspectiva. Por quê? Porque Paulo já tinha entendido o lance lá de José. Se Deus não falar com o homem, a casa vai ficar nesse lesco-lesco e a coisa não anda. Então precisa ser com você. E aí a coisa foi se ordenando. E as mulheres, por sua vez, precisam encontrar este caminho de silêncio, de paciência e de amor. Amém? A gente não quer se alongar mais, né? Eu sei que vocês guardam alguns minutinhos de dúvidas, né? De perguntas, de partilha, e a gente está aqui, a nossa vida à disposição de vocês. Caso alguém tenha alguma pergunta, alguma coisa, como que vocês fazem? Eu levo, vocês trazem? Vem aqui. Quiserem partilhar, inclusive, coisas da vida de vocês, né? Quem é? Patrícia. Boa noite, meu nome é Patrícia. Eu até me emocionei ali porque eu vivi uma parte do que você contou aqui. Eu vivi a traição também no meu matrimônio, só que houve separação. A gente não conseguiu restituir. Eu queria que você explicasse como foi esse processo de perdão. Então, eu vou resumir um pouco, tá? Como nós já namorávamos desde os 16 anos, eu nunca havia desconfiado, né? Apesar de algumas pessoas às vezes falarem assim, você não acha que o Rodrigo te trai, não sei o quê. E eu sempre fui muito confiante no Rodrigo. Então, quando ele me contou tudo que ele havia feito, foi muito forte para mim, né? Eu já tinha a Helena pequenininha. Eu fiquei muito decepcionada com ele, com outras pessoas que também fizeram parte da história. Nós já caminhávamos na comunidade, né? Já éramos vinculados, né? Tinha acabado de fundar. A comunidade havia acabado de fundar, o fundador da comunidade é meu irmão. E ele me deu uma ajuda, né? Sempre as pessoas que nos cercavam, apesar de não quererem tocar muito no assunto, porque sabia que era um assunto muito difícil para mim, sempre me impulsionavam, né, a continuar, por conta que conheciam o Rodrigo, né? E eu enxergava nele um arrependimento verdadeiro. Apesar de, sempre quando eu lembrava, chorava, era muito difícil pensar as coisas que ele havia me contado, eu
eu consegui acreditar que ele estava num processo de conversão e que ele estava realmente arrependido. O ponto era eu dizer, não, realmente eu te perdoo. Eu demorei 2 anos para que isso acontecesse. Então, muitas vezes eu tinha recaídas. Ou um dia eu estava muito bem, no outro dia eu ligava para ele, ficava perguntando coisas, queria saber detalhes, enfim. Até eu superar esses detalhes que nos machucam muito, demorou um pouco, mas é um processo de luto que a gente tem que viver, né? Na comunidade a gente tem formação humana e isso também ajudou bastante. Então eu tinha formação humana, eu tinha meu formador pessoal, eu tinha meu orientador espiritual que sempre falava: você precisa perdoar o seu esposo, existe um plano para a família de vocês. Também eu tinha um exemplo da minha mãe, porque meu pai era alcoólatra, né? Ficou muitos anos como alcoólatra. E ele chegou até a roubar dinheiro dela, né? Porque ele cuidava do dinheiro e ele roubou tal. E ela perdoou ele. E por muitas vezes eu via as pessoas falando: por que você não larga ele, esse bêbado aí? Larga ele, você pode, né, fazer sozinha, você pode cuidar dos seus 2 filhos. E ela me dizia: eu amo ele. Então, eu lembrava do que minha mãe falava do meu pai, do esforço que ela fez. E eu falava: eu amo o Rodrigo. Eu preciso pelo menos tentar fazer esse esforço. Então foi muita oração, procurei outras comunidades para pessoas diferentes fazerem oração por mim, né? Recebi a oração do pessoal que era intercessor da comunidade. Então assim, foi um processo de 2 anos, até eu conseguir realmente dizer para ele, né? Eu te perdoo e eu ficar livre daquilo, né? Porque quando a gente tem a traição, primeiramente, parece que nós somos o culpado. E nós não somos o culpado. Só que até a gente entender que a gente não é o culpado disso, né? E aí eu também, além de entender que eu não era culpada, precisava também olhar para ele, ver a história dele, ver a formação dele, ver como que foi toda a caminhada dele, para saber por que ele fez isso, né? Para entender, pelo menos tentar entender, para conseguir perdoar. Então, é um processo doloroso, mas é libertador quando você consegue olhar para a pessoa e falar: eu te perdoo, porque você fica livre daquilo. E tenho só a menor condição de complementar muita coisa, porque os méritos são todos dela, né, nesse aspecto. Mas a vida comunitária, nós que somos cristãos e pertencemos a uma comunidade de fé, ela nos salva também diariamente. Viver questões, seja alegres ou tristes, sozinho, é muito mais difícil. Então, no meu caso, por exemplo, a minha exposição para ela foi uma parte do processo, porque eu precisei expor, e exponho com muita frequência, com muita vergonha, isso para a minha comunidade. Porque quando eu exponho, eu desarmo Satanás da minha vida, eu desarmo possíveis tentações, e a vergonha que eu sinto me ajuda num processo de me manter firme. E a vida comunitária nos salva. Então, muitas vezes a gente quer viver sozinho, algo que é muito duro, é muito dolorido, é muito forte. Mas com os irmãos, te amando, isso potencializa, no meu caso, a vergonha, o constrangimento, e me salva e me limpa e me tirou, né, dessa lama. E no caso dela, eu posso imaginar o quanto esse acolhimento comunitário de toda a comunidade, dos irmãos, daqueles que estavam do lado, quando precisava chorar com alguém, tinha alguém para chorar, aconselhando o bem, aconselhando o certo, o correto, o caminho correto. Isso tudo faz parte de um processo também, né? Amém? Só complementando, precisa dos 2 quererem muito, né? E algo que os 2 lados precisam buscar juntos, ajuda. E o que eu olhava muito também, além do exemplo da minha mãe, além, né, de toda essa questão, era olhar para Cristo e falar: Ele me perdoou por primeiro, né? Ele me perdoou por primeiro.
Eu preciso buscar ser igual a ele, eu preciso buscar. Pelo menos um dedinho, né? Sei lá se dá para ser um dedinho dele. Mas eu precisava buscar o perdão como ele me perdoa diariamente. É isso. Boa noite, meu nome é Roseli, queria primeiramente parabenizar vocês, agradecer, né? E eu, na verdade, assim, queria fazer uma pequena partilha, né? Então, quando vocês foram falando, a gente ia se cutucando, eu e meu marido, né? E uma das coisas que, na verdade, quase fez a gente se separar no começo do nosso matrimônio foi a questão financeira. Porque exatamente eu tinha aprendido que o homem é a cabeça, né? Nós tínhamos aprendido, e que essa era uma responsabilidade dele. Mas ele se perdia, mesmo a gente tendo dinheiro na conta, ele deixava vencer, e aí eu ficava muito irritada com isso, e as discussões iam se acumulando, até que chegou um ponto que a gente discerniu mesmo, assim, né? Que, olha, usando a flexibilidade da mulher também, né? Nesse momento, então, cuide das contas. Depois as coisas vão se acertando, né? Então, assim, eu acho que é importante isso, né? Vários pontos que eles trouxeram, que está na natureza do homem, da mulher, mas para a gente não levar isso a ferro e a fogo, né? E discernir diante de cada situação, assim como cada filho é um filho, né? E por mais que você crie igual, é diferente a forma de lidar. Então, eu até falei para o meu marido, nossa, é importante tudo que vocês trouxeram, mas essa flexibilidade da mulher e o discernir, né, assim, ele ainda não está pronto para assumir isso neste momento. E aí, como vocês foram falando, né, a gente vai amadurecendo e Deus vai preparando, né, e a gente vai crescendo e assumindo cada responsabilidade, mas entender também que assim ainda não é o momento, né, e que tudo bem, não tem problema, mas a gente está caminhando para a santidade, para cada um encontrar e assumir o seu papel. Perfeito. Eu demorei 12 anos para ficar pronto, né? E uma coisa importante, assim, qual foi a pedagogia de Deus para ordenar a questão financeira da minha casa? Nós, na nossa comunidade, temos a realidade de vida, né? A vida missionária são aqueles que entregam os seus trabalhos, o Ariderso e a Fabiana são casados, são irmãos nossos de comunidade, vivem hoje na comunidade de vida, né? E nós vivemos durante um ano também na comunidade de vida. E qual foi a realidade? Existem várias dimensões, mas para falar de finanças, né? Como que uma comunidade de vida vive no aspecto financeiro? Eu trabalhava, graças a Deus trabalhava remoto, então conseguia dar conta da vida missionária. Todo o recurso que eu tinha, eu ofertava para a obra e recebia de volta um pedacinho para poder sustentar a minha casa, em comunhão com aqueles que viviam e vivem hoje na comunidade de vida, né? E em ordem de grandeza, para vocês terem uma ideia, eu ofertava X e recebia 10% do que eu ofertava para poder sustentar a minha casa e a minha família, né? Isso, para nós, foi uma violência muito grande e um lavar de Deus a respeito das nossas vaidades, das nossas desordens financeiras, dos nossos apegos, sobretudo o meu, né, que não tinha condição, ganhava bem e não dava certo, não sabia fazer conta, fazia toda atrapalhada. Deus falou, eu vou dar um jeito em vocês, mas para isso vai ser de um jeito radical. Então, um dos frutos que nós tivemos ao morar na comunidade de vida durante o ano de 2021, foi esse. Deus nos tirou essa realidade financeira, nós abdicamos de toda a nossa potência financeira em favor do reino. E através desse recurso, dessa dinâmica, hoje, que nós não vivemos mais na comunidade de vida, a virtude da pobreza, um desses de nós consagrados, é o Conselho Evangélico da Pobreza, da sua interpretação mais fidedigna, ou seja, ser desapegado diante dos bens materiais. O Senhor conseguiu formar-nos nessa dimensão.
Ou seja, hoje não sou eu que pertenço ao dinheiro, não somos nós. Eu não estou dizendo que é o caso de ninguém, né? Estou dizendo que eu era. Eu pertencia ao dinheiro, o dinheiro não me pertencia. Hoje, eu consigo dizer facilmente, tem, não tem, tudo bem. Porque fomos formados nisso. Né? Então, graças a Deus, a ordem financeira, e vejam, para mim, teve que passar um ano nessa realidade. Com certeza, para vocês que são muito mais santos do que eu, talvez um diálogo, uma conversa, um tempo, uma partilha, como a irmã está dizendo, seja suficiente, uma organização, né, com calma, as coisas ir se ordenando. No meu caso, foi preciso uma ruptura imediata. Ó, entrega tudo que eu vou arrumar a sua casa, porque você não está dando conta. E foi assim comigo. Né? Então, só para dar um testemunho também nesse aspecto. Boa noite. Complementando o que vocês disseram aí da história de vocês, eu sou devoto de Nossa Senhora, e o que diz? Maria, lá que vocês comentaram, eu acho que o perdão da mulher começou em Maria, assim, que se ela fez alguma coisa no passado, foi com Maria. E como vocês disseram, você é o corpo e ele é a cabeça. Se a mulher não for o alicerce, essa cabeça não vai para lugar nenhum. É o que vocês fizeram. O corpo direcionou a cabeça. Eu acho que foi muito bonito o que vocês fizeram. E eu não sei o que falar, mas Maria, para mim, é um exemplo que não tem. Talvez eu até esteja errada no meu pensamento, mas a mulher teve os erros delas antes de Maria, e ela foi perdoada por Deus quando Deus conversou com Maria. Esse é o que eu penso. E vocês estão aí para provar que o corpo e a cabeça não funcionam sozinhos. Em outras palavras, a perdição entrou no mundo através de uma mulher, quis a divina providência trazer a salvação para reparar em absoluto a perdição através também de uma mulher. De fato, Maria é a nova Eva, que traz o novo Adão para a nossa realidade. Mais alguém? Deixa só para complementar um pouco do testemunho dela. É como eu falei, né? Cada família tem uma realidade. Então, por exemplo, na nossa comunidade que nós fazemos uma formação para casais, antes era só de casais de noivos, agora é casais de noivos e já casados. Cada família tem uma realidade, né, irmã? A minha realidade foi possível eu sair do meu trabalho para poder me dedicar às crianças. Mas tem irmãs minhas na comunidade que não podem, né? Não conseguem ainda. Então, elas precisam, né, ter a flexibilidade e precisam trabalhar. Né? É ideal que os filhos fiquem com as mães em casa até 4 anos e depois vá para a escola. Mas se a mãe precisa ajudar na finança da casa, ou se a mãe, por algum problema psicológico, não consegue ainda se dedicar 100% aos filhos, porque é bem puxado, né? Você ficar lá 100% para os filhos e precisa colocar numa escolinha, é a realidade de cada família, né? Nós não temos uma regra, nós precisamos olhar o plano para aquela família, o plano de Deus para aquela família. Se o plano foi você assumir, glória a Deus, né? Alguma coisa o Senhor estava moldando ali para vocês. Obrigada. Queremos agradecer o casal. Em nome da Pastoral Familiar, da família Santa Cândida. Obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe você. A gente queria agradecer grandemente o convite, né? A gente está a serviço de vocês, a nossa comunidade, fazendo um pouquinho de merchan, né? A comunidade de Aliança Cristo Libertador. Se você puder seguir lá no nosso Instagram, é @CristoLibertador. Tem também o Facebook, o YouTube, com vários vídeos, várias questões formativas. Sigam a gente lá e sempre que precisarem de nós, estaremos lá à disposição. Caso você tenha interesse também, a nossa comunidade de vida, que fica em São Bernardo do Campo, nós hoje moramos, a comunidade, né, mora lá em São Bernardo, e é uma casa de retiro, né, uma casa equipada, uma estrutura preparada para retiro.
caso aqui é a comunidade, ou você conheça alguém que está buscando um lugar para acomodar algum retiro, algum evento, fale conosco também, a gente sempre tem espaço, tem agenda disponível, a Fabiana que cuida da agenda, tem um precinho bem legal. Então, isso ajuda inclusive na manutenção, né? A gente manter a nossa comunidade funcionando. E, por fim, essa casa existe também para acolher meninas que saem do sistema prisional lá da Fundação Casa. Nossa principal missão hoje, enquanto comunidade, é a evangelização dentro da realidade prisional, na realidade da Fundação Casa, do Infanto Juvenil, a antiga FEBEM, para os mais antigos. E as meninas que saem da Fundação Casa e desejam mudar de vida e viver um processo de restituição, elas podem morar conosco. Então a casa nasceu também como resposta para essas meninas que não têm resposta, né? Eu não posso voltar para o meu contexto familiar, eu não posso voltar para a minha realidade porque eu vou me perder de novo. Então nascemos para poder ser esse lugar de refúgio para a realidade feminina em infanto-juvenil aí que estão passando por dificuldades com a lei. Tá bom? Eu gostaria de convidar o nosso casal coordenador, a Roseli e o Ricardo, para nós podermos fazer uma oração e agradecimento ao nosso casal palestrante de hoje. Olha o que você aprontou. Eu sou cabeça agora? Bom, a gente quer agradecer vocês, muito obrigado. Obrigado mesmo. A Catarina? Isso, um exemplo de família. Assim, aprendi muito com vocês. A parte financeira tá difícil, viu, cara? Tá enrolado. Tá enrolado. E assim, a gente gostaria de rezar uma Ave Maria por vocês, para abençoar mais ainda esse trabalho de vocês, que é muito forte, né? Que é muito levar isso para a família que está sendo destruída hoje, né? Pelo mundo, né? Então essa é o que a gente vive aqui na pastoral também, né? Tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos e continuaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigado.